Queridos irmãos, amigos, a paz do Senhor Jesus, que bom que estamos juntos mais uma vez neste programa para então juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra do Senhor nosso Deus. Eu rogo que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas abundantemente sobre suas vidas. No programa de hoje, vamos estudar a 6ª lição do 3º trimestre de lições bíblicas da CPAD da classe de adultos. O tema é uma igreja não conivente com a mentira. Vamos para a leitura do texto áureo da verdade prática e também da leitura bíblica em classe da lição de hoje. O texto áureo diz o seguinte: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Atos, capítulo 5, versículo 3. A verdade prática: como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. A leitura bíblica em classe da lição de hoje encontra-se no livro de Atos do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Acompanhe a leitura que já está sendo projetada aí no seu visor, no seu vídeo. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Vamos à apresentação dos 3 objetivos de hoje. O primeiro objetivo desta lição maravilhosa é apresentar a origem da mentira como uma estratégia de Satanás para enganar os crentes. O segundo objetivo é mostrar que mentir é uma escolha moral e que todo crente deve rejeitar o engano. O terceiro objetivo é valorizar a santidade da igreja e a necessidade de viver em verdade diante de Deus. No primeiro bloco do programa, portanto, neste momento inicial, iremos estudar o tema O Diabo, o pai da mentira, o primeiro ponto da lição. E 3 assuntos serão trabalhados aqui neste programa. O primeiro é da natureza satânica mentir, o segundo subtópico, a mentira como um ardil maligno, e o terceiro subtópico, não superestime o inimigo. Que bênção, que maravilha! Nós estamos pela TV Kairos, canal 7.1, aqui na região da Grande Marabá e também pela internet. Se você está pela internet, pedimos
a sua ajuda, a sua contribuição, compartilhando o link desta programação para que outras pessoas sejam também abençoadas. Portanto, hoje vamos estudar este tema, uma igreja não conivente com a mentira. E para comentar a lição de hoje, já está comigo aqui a presença dos ilustres pastores comentaristas, pastor Elias Gomes e o pastor Lucileno Cavalcante. Pastor Elias, ao Senhor Jesus, o tema da lição de hoje, uma igreja não conivente com a mentira, e naturalmente a palavra-chave, mentira, pastor Elias. Pai do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Leno, todos os nossos irmãos que estão aí nos assistindo. Desta feita estudaremos mais uma posição, mais um comportamento da igreja de Jerusalém, que de alguma forma se tornou uma referência para todas as demais igrejas, inclusive para nós hoje. E desta feita estudamos sobre esta reprovação àquilo que é abominável diante de Deus, a prática da mentira. Então nós aprenderemos, e é uma oportunidade singular para um crescimento espiritual à luz das Escrituras. Muito bem, pastor Lucileno Cavalcante, Pai do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Pastor Leno, quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, os 4 capítulos iniciais, e ao chegarmos no capítulo 5, nos deparamos com um grande problema no seio da igreja, no meio da igreja. Nos parece que, pela leitura prévia desses capítulos, parece que a igreja de Jerusalém não tinha problema, mas aqui começam a aparecer os problemas internos dentro da igreja. Pastor Leno, seja bem-vindo à paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Elias, todos os nossos irmãos que acompanham o nosso programa. Realmente é uma lição que traz aqui uma verdade, que não existe uma igreja local perfeita, porque é formada por seres humanos e seres humanos são falhos. Porém, aqui é interessante que a palavra de Deus, é o próprio Deus quem mostra essa fragilidade que precisava ser corrigida. Muito bem, vamos iniciar dessa forma os comentários desta lição muito preciosa e com um conteúdo muito prático para o nosso dia a dia. Pastor Elias Gomes, a lição de hoje tem como tema uma igreja não conivente com a mentira. A palavra conivente significa literalmente aquele que finge desconhecer, aquele que é complacente, aquele que é cúmplice, aquele que é condescendente. E aqui a lição está mostrando que a igreja de Jerusalém, a liderança da igreja de Jerusalém, ela não fazia vistas grossas. A igreja de Jerusalém não fingia desconhecer os problemas que surgiram no meio dela. E aqui um princípio salta aos nossos olhos, né? Para que apliquemos também na nossa realidade, na contemporaneidade. É que nós também não podemos ser condescendentes com a mentira e com quaisquer que sejam os erros cometidos no nosso meio, apesar de que nós sabemos que o Espírito Santo é quem estava conduzindo a igreja de Jerusalém. Mas, repetimos, a igreja é formada por pessoas, seres humanos falhos, e que certamente falham, mas com a ajuda do Santo Espírito de Deus, nós vamos superando e vencendo essas dificuldades nossas. E aí, pastor Elias Gomes, o primeiro ponto da lição, o diabo, o pai da mentira, né? O pastor José Gonçalves inicia com esse tópico, o diabo, o pai da mentira, e apresentando o diabo, né, como aquele que é o causador mor, por assim dizer, né, desse mal terrível que é a mentira. Fale sobre essa natureza satânica do diabo. Muito bem, pastor Epaminondas, pastor Leno, todos os nossos irmãos que estão agora nos assistindo. Nós vemos aqui que se trata de uma igreja local, vocês falaram, e evidentemente toda igreja local tem problemas. Triste a pessoa que muitas das vezes, pastor Leno, sai de uma igreja local para ir congregar em outra,
sob a alegação de que aquela ali ou aquela acolá não tem problemas. E esta aqui tem, inclusive, de problemas de natureza, claro, espiritual. E nós vemos que há um contraponto em todo o contexto. Nós vamos tratar aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Todos sabem da narrativa a qual o texto faz referência, ou a lição está evidenciando a história de Ananias e Safira, duas pessoas que levam nomes, inclusive, com significados importantíssimos. E nós vemos que esse contexto do início aqui de Atos, capítulo de número 5, faz, inclusive, um contraponto ao que finaliza-se narrando ali em Atos, capítulo de número 4. Que, inclusive, foi dado uma pincelada, por assim dizer, na última lição sobre o ato de Barnabé. E nós vimos que nessa questão, onde a igreja ou os irmãos da igreja vendiam suas propriedades e voluntariamente, digamos que deliberadamente, traziam, né, aos pés dos apóstolos, e aquilo ali era, sim, motivo de elogio, era motivo de prestígio, era motivo de ser reconhecido. E nós vimos o quanto Ananias e Safira se portaram contrário a isso, em função da motivação que será tratada aqui neste momento. Mas, inicialmente, eu me importei em abordar isso porque os irmãos, porventura, alguém não tenha estudado a lição e vai se tratar da mentira justamente em função do caso de Ananias e Safira. E o primeiro subtópico aqui é da natureza satânica, mentir. Nós sabemos que, assim como a verdade é um instrumento de atuação divina, Deus lida com a verdade, Deus trabalha com a verdade, Deus opera com a verdade, podemos dizer que Deus é o agente da verdade e Ele em si é a verdade. Deus se identifica tanto com a verdade que o próprio Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. O Espírito Santo também, em João capítulo 16, ele é chamado de Espírito da verdade. A palavra de Deus, essa que é a nossa única regra de fé e prática, ela é sempre a verdade, está em João 17:17. Então, assim como a verdade é um instrumento da operação, das atuações divinas, a mentira, o falseamento, o engano é o instrumento de operação diabólica. E é por isso que João 8:44, o pastor Epaminondas diz que o diabo, ele é o pai da mentira. E pai aqui tem a ver com o Criador, tem a ver com aquele que deu origem. Assim como a palavra natureza, quando o escritor colocou no primeiro subtópico aqui, é da natureza satânica mentir, quer dizer de algo que é próprio dele. É algo que faz parte da gene diabólica, a mentira. Então, a igreja, na condição de testemunha do Senhor aqui na terra, ela jamais deve se aliar, ela jamais deve se valer desse instrumento que é, de fato, da natureza diabólica. E nós sabemos que, muito pelo contrário, a igreja, diante da mentira, ela deve se portar com um comportamento contrário, no sentido de rechaçar, no sentido de reprovar e ser contrário mesmo, contundente contra a prática, contra o exercício da mentira. Nós sabemos que o diabo, ele sempre tem o propósito de se dar bem em quaisquer que seja um dos seus atos, das suas operações diante da humanidade. Então, na execução das mentiras, o diabo, pastor Epaminondas, ele sempre vai tentar omitir, ocultar, esconder os efeitos nocivos, perigosos e drásticos que a mentira traz, porque a mentira, ela sempre trará consequências nocivas, consequências perigosíssimas, e ela vem acompanhada de uma aparente vantagem, de aparentes vantagens, aliás, ou de aparente benefício, de modo que
acaba que sendo uma proposta muitas das vezes sedutora, muitas das vezes muito atraente, porque a mentira, ela apresenta o benefício, ela apresenta uma aparente vantagem e ela esconde, na verdade, a sua essência, que é uma destruição, que é a morte, que é digamos que, consequências nocivas, absolutamente falando. Muito bem. Pastor Lucileno Cavalcante, o segundo subtópico, a mentira como um ardil do maligno. E tem um texto aqui muito interessante que o pastor José Gonçalves trouxe à baila, trouxe aqui a lume, que é Efésios capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo, né? Porque o diabo, naturalmente, ele não obrigou Ananias e Safira a realizar, a mentir, como também não obrigou a Eva e o Adão a comerem lá do fruto. Fale sobre esse ponto da lição, pastor. Esse tópico aqui muito importante, o pastor José Gonçalves, ele, com todo cuidado, ele aborda aqui aquilo que iniciou, aquilo que gerou toda essa situação que acontece na igreja em Jerusalém. Nós temos que ter em mente que a igreja, ela tem um adversário. A igreja aqui na terra, ela tem esse adversário que é chamado de diabo, de Satanás, que se opõe à obra de Deus, se opõe, e a missão e a intenção sempre é barrar a igreja do Senhor, a caminhada da igreja. E nós vemos que a igreja em Jerusalém estava em franca expansão, crescendo, muitas pessoas recebendo a Cristo como Salvador. E o inimigo, ele é ardiloso, ele é sagaz, ele é astuto. E ele tem os seus esquemas, os seus estratagemas. E com isso, uma arma que ele muito utiliza para se infiltrar, tentar se infiltrar no meio do povo de Deus, é a mentira. E é por isso que aqui o pastor José Gonçalves, ele traz essa referência lá que Paulo escreve aos Efésios, né, a respeito da igreja não permitir que haja espaço para a atuação do diabo no meio da igreja local. E quando nós lemos o texto, quando no versículo 3 do capítulo 5, o texto diz assim: disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Na verdade, aqui Pedro, ele está chamando a atenção de Ananias, que foi ele que permitiu que Satanás enchesse o seu coração. Não foi Satanás que o obrigou, mas ele foi assediado, e é assim que Satanás ele usa, através do assédio, e com isso ele permitiu que aquele amor ao dinheiro, aquele desejo pela fama, tudo isso foi enchendo o coração de Ananias, e ele foi dando lugar a isso. E foi criando, então, a estratégia, porque tudo isso não aconteceu. A Bíblia aqui, ela não diz quanto tempo, mas isso não foi da noite para o dia. Mas ele colocou no seu coração criar esse plano junto com a sua esposa, para que pudesse, então, ter as vantagens que lhe sobreveio dessa mentira. É importante dizer a respeito da atuação de Satanás na vida das pessoas, é que quem tenta enganar a igreja, quem tenta dar lugar ao diabo para trazer mentira e engano na igreja, na verdade ele já foi enganado, já foi ludibriado por Satanás. Porque nada daquilo que Satanás ele oferece ou que ele coloca no coração das pessoas, ele cumpre, porque nós vamos ver mais na frente as consequências da mentira. Mas nós sabemos, e aqui o autor, pastor José Gonçalves, ele traz aqui no seu comentário uma expressão que eu achei interessante. Ele diz assim: duas coisas que não são em si mesmas pecaminosas. Ele falando do lucro e da fama. Mas quando buscadas com a intenção errada, se tornam pecado.
Na verdade, o lucro e a fama não são um pecado em si mesmo, né? Porém, eles não são um fim em si mesmo. Porque quando se tornam isso, o objetivo final de alguém, ele se torna um pecado. Na verdade, a fama, o lucro, o dinheiro, tudo isso são meios pelos quais Deus deve ser glorificado na nossa vida. E quando as coisas se invertem, aí o homem peca diante de Deus. Muito bem. Pastor Elias Gomes, o terceiro subtópico, não superestime o inimigo. E aqui nós temos duas palavras que têm sentidos diferentes, né? Nós não podemos nem superestimar, mas também nós não podemos subestimá-lo. E aí tem outro assunto nesse terceiro subtópico, que é a questão da metodeia, né? O reino das trevas, o maligno, ele é extremamente metódico, sistematizado e organizado. Fale sobre esses pontos, pastor Inês. Muito bem. Pastor Epaminondas, quando o pastor José Gonçalves aborda isso, é algo que continuamente nós vemos ser praticado em nosso meio, ser praticado por pessoas com as quais nós, muito próximo ou de muito próximo, nós nos relacionamos. Pessoas superestimando e outras pessoas superestimando. Superestimar significa avaliar por cima, reconhecer com excesso de grandeza, avaliar esbanjando o reconhecimento. Isto é superestimar. Agora, superestimar é o antônimo disso, né? Na língua portuguesa é aquilo que está diametralmente oposto ao superestimar. Portanto, significa avaliar por baixo, ignorar, rejeitar, tratar de qualquer forma e dizer que isto aqui é insignificante. E nós devemos atentar para uma linha de equilíbrio, uma linha de maturidade. A vida cristã saudável, ela sempre se pautará no equilíbrio, né? Ela não vai nem para um extremo nem para outro, ela se pauta pelo equilíbrio. Por um lado, o escritor nos fala o quanto nós devemos vigiar para não estar elevando os poderes diabólicos, porque há pessoas que andam como que tivesse sob o domínio diabólico e aí exalta o poder diabólico em tudo que se vê ou em tudo com o qual se relaciona, e nós devemos tomar cuidado com isso, porque o inimigo das nossas vidas, o diabo, como um dos inimigos da nossa vida, ele já foi destronado. Ele não está eliminado na sua totalidade, porque ele ainda está sob o campo da possibilidade de atuar e de ofender as pessoas. Nós tratamos aqui em lições passadas sobre inimigos que nós temos, inimigos da igreja. A carne é um inimigo, o mundo é um inimigo, mas o diabo também é um inimigo ardil. E em 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 11, o apóstolo Paulo nos faz um alerta sobre o quanto também nós não devemos superestimar ou avaliar por baixo, dizer que o diabo não tem poder, não tem estratégia, não tem estratagema e etc. Isso é um engano, um absoluto engano, porque nós não devemos também avaliar por baixo, porque ele tem. O propósito divino, ou o propósito de Deus para a vida da igreja ou para nós, é que nós vivemos em vigilância, para que nós não demos lugar ao diabo. E como é que nós venceremos esse adversário ardil? É nós entendendo a forma correta como nós devemos nos portar. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e o diabo, ele fugirá de vós. Em outra ocasião também o Senhor nos recomenda: não deis lugar ao diabo. O que é não dar lugar? É eu me portar da forma correta como a Bíblia espiritualmente nos orienta. Então, o pastor José Gonçalves, no seu último parágrafo aqui do primeiro tópico, ele diz assim: a expressão grega astutas ciladas traduz o termo grego metodeias, de onde procede nosso termo português método. O diabo é meticuloso e trabalha metodicamente para enganar os cristãos.
Então, alguém que disse que o diabo, pastor Epaminondas, ele é um filósofo milenar. Ele não tem os atributos divinos da onipotência, da onipresença, da onisciência, mas ele analisa o comportamento do ser humano e ele vai extraindo informações, ele vai usando método e ele sabe justamente qual é o prato mais atraente para cada tipo de pessoa, para cada ocasião. Então, são nesses aspectos que eu, você, todos nós devemos andar em constante vigilância e na direção do Espírito Santo para que nós em tudo sejamos mais que vencedores. Que maravilha! Nós vamos finalizar o primeiro bloco do programa, encerrando, portanto, esse primeiro ponto. Quando voltarmos, iremos falar sobre o cristão e a mentira. Peço que você não saia daí. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Até já! Estamos de volta com o segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Hoje, estudando a 6ª lição deste trimestre com o tema Uma Igreja Não Conivente com a Mentira. Neste bloco, vamos falar sobre o cristão e a mentira. Está sendo projetado aí na sua tela o resumo do que nós iremos tratar a partir de agora. Nós vamos falar sobre mentira é uma escolha, o segundo subponto, atraídos pela mentira, e por fim, vamos concluir este ponto da lição falando sobre mentir tem consequências. Pastor Lucileno Cavalcante, mentir é uma escolha. E aí o pastor José Gonçalves coloca como destaque aqui, eu quero ler: para haver responsabilidade moral, é necessário que os nossos atos sejam feitos livremente. Dessa forma, nesse aspecto, conforme a gente observa no texto bíblico, Ananias e Safira não poderiam culpar ninguém pelas consequências daquele erro gravíssimo, nem mesmo o diabo poderia ser culpado, conforme o próprio pastor colocou aqui. Comenta, pastor Leno Cavalcante, mentir é uma escolha. Realmente, aqui fica bem claro, né, no texto bíblico do capítulo 5 de Atos, que muito embora Ananias e Safira tenham dado lugar ao diabo, como nós já falamos, o diabo tenha incentivado, tenha influenciado, mas já havia em seus corações este desejo. E na verdade, o diabo se aproveita exatamente dessas fraquezas para que as pessoas elas venham pecar contra Deus. No entanto, a decisão entre pecar ou não é do ser humano. E isso nós vemos que lá no princípio, por exemplo, lá a gente já falou aqui a respeito de Adão e Eva, que ali houve uma decisão de ambos em desobedecer às ordens do Senhor. Aqui no caso de Ananias e Safira, ele não poderia reclamar, por exemplo, que aquela igreja ela não tinha o ensino da palavra. Era uma igreja doutrinada, era uma igreja instruída, era uma igreja ensinada. E Ananias, juntamente com a sua esposa, eles foram ensinados pelos apóstolos. Então, eles não poderiam dizer que foi falta de conhecimento. Mas a palavra, ela, como eu já disse, ela é bem clara, pois quando o texto diz, no versículo 4, Pedro ele diz assim: guardando-a, não ficava para ti, vendida, não estava em teu poder, por que formaste este desígnio em teu coração? Essa pergunta de Pedro a Ananias, ela deixa bem claro que isso foi uma opção de Ananias, em deixar formar toda aquela iniquidade no seu coração, até que ele veio a executar. E outro ponto, pastor Leno, o senhor falando aí,
fica muito claro que não foi um acidente. Eles, ali naquele momento, resolveram mentir. Eles concordaram. O texto diz... Foi planejado, foi algo ali milimetricamente calculado. Não é isso, pastor? Inclusive, o valor atribuído à propriedade foi algo combinado previamente entre eles. Né? Quando a esposa de Ananias, quando Safira chega e Pedro pergunta o valor, ela confirma. Né? Confirma a mentira. Ou seja, era algo já premeditado. Muito bem, nós precisamos dessa forma tomar muito cuidado, porque existe uma serpente no jardim. As pessoas, elas se equivocam, não é? Acham que a serpente, ela não está rondando o jardim, no meio do jardim, assim como a serpente esteve lá no Éden, no paraíso. Antes do pecado, a serpente estava lá. A serpente também esteve no deserto tentando Jesus, e a serpente estava agora aqui no início da igreja. No caso de Adão e Eva, a serpente conseguiu envenená-los, né? Ananias e Safira também. Agora, quando foi com o nosso Senhor, aí o Senhor venceu com a palavra de Deus. Aquilo que Tiago diz, né? Submetam-se a Deus, resistam o diabo e ele fugirá de vós. Mas o que a gente percebe no caso da mentira é aquilo que já foi tratado no bloco anterior, não é, pastor Leno? As pessoas, elas não se dão conta que, de forma muito sutil, elas dão lugar mesmo ao diabo. O pensamento vem e a pessoa não consegue dominar aquele pensamento e reprovar de pronto que ele está sendo ali alvo de uma semeadura de joio no meio do trigo. E é algo interessante também que subestimam a importância e as consequências da mentira. Acham que não, vai ser, é algo que é muito simples, né? E uma mentirinha. E não tem gravidade, né? E na verdade, desde o princípio, é isso que o inimigo ele procura botar na mente das pessoas, é que esse ato pecaminoso é algo sem importância. No bloco anterior, pastor Elias, nós falamos sobre o diabo como o pai da mentira. Agora, lá no caso do Jardim do Éden, rapaz, fica muito claro como que ele é o pai da mentira, porque ele atribui uma mentira a Deus, ele chama Deus de mentiroso. E é exatamente isso que o pai da mentira faz. Quando ele disse assim, não é assim que Deus disse? Vocês serão como ele. Olha só, ele está ali distorcendo a palavra de Deus, mentindo acerca de quem Deus é, do caráter de Deus, da sua palavra. E observe que aquela mentira, ela é a base para todas as outras mentiras. Toda e qualquer mentira, ela tem fundamento naquela mentira primeira da serpente. E é importante, o senhor falou algo que me lembrou, pastor Epaminondas, que qualquer distorção da verdade é mentira. Qualquer torção da verdade, qualquer omissão da verdade é mentira. Aquelas meias verdades que são contadas. Não, é uma meia verdade. É mentira tão grave quanto a própria mentira, se não maior. Porque a meia verdade, pastor Elias, ela acaba aqui confundindo, né? Aquilo que mais se parece com a verdade, nós já falamos aqui em outros programas, não é, pastor Elias? Não é a mentira ou aquela sutil meia mentira, pastor Elias? Exatamente, pastor Epaminondas. E ainda há um escritor que diz que toda meia verdade é uma mentira por inteira. Então, ou é um lado ou é outro, ou é mentira ou é verdade. O diabo, ele sempre, usando-se desses métodos sobre os quais nós já falamos aqui anteriormente, ele procura apresentar uma terceira via, uma terceira possibilidade. Nós sabemos que o mundo espiritual, querendo ou não, Deus estabeleceu assim, com fatores que são opostos um ao outro. Ou é luz, ou é treva, ou é céu, ou é inferno, ou estará salvo, ou é definitivamente perdido. E o diabo, ele sempre procura um terceiro caminho, uma terceira possibilidade, sabendo que, na verdade, esta terceira possibilidade, ela é falsa, tanto quanto a outra que o Senhor já falou. Muito bem. Pastor Elias, vamos dar sequência aqui. Atraídos pela mentira. No bloco anterior também, o pastor Elias,
iniciou na sua fala introdutória falando de como que Lucas ele apresenta o relato de Ananias e Safira, né, colocando ali, traçando um paralelo com a realidade de Barnabé. Tanto é que o capítulo 4, os últimos versículos, terminam com as virtudes ou as ações virtuosas de Barnabé. Mas o capítulo 5, ele inicia relatando como que as atitudes, os comportamentos de Ananias e Safira, em que pese havia ali, né, algumas semelhanças, mas a intenção, Lucas deixa claro que as intenções são totalmente erradas e que comprometeu a espiritualidade do casal. Tanto é, pastor Elias, que Lucas, ao iniciar o capítulo 5, ele inicia com uma conjunção adversativa, mas na Almeida Revista Corrigida, que é a base da lição, mas também na atualizada, né, ele começa, entretanto, um casal, Ananias e Safira. Essa conjunção adversativa, ela traz uma ideia que contrapõe a ideia anterior, né? Traçando assim, estabelecendo um contraste. E esse ponto da lição aqui, eles foram atraídos pela mentira. Ao que parece, fica muito claro, eles viram o que estava acontecendo na igreja. Não apenas Barnabé, mas Barnabé foi destacado. Outros também fizeram isso, não é, pastor? Com certeza, pastor Epaminondas. E nós vemos que grandes homens de Deus, grandes mulheres, ao longo do tempo, tanto reis quanto patriarcas, foram, de alguma maneira, seduzidos por um instante no que diz respeito à mentira, por causa da sua própria composição, do seu próprio formato. E o pastor José Gonçalves, ele até colocou, atraídos pela mentira. A mentira, ela tem um poder de atração muito maior do que, naturalmente, do ponto de vista humano, nós pensamos. Porque, eu repito aquilo que falei antes, ela, de alguma forma, ela parece com a verdade e ela tenta omitir, esconder os efeitos nocivos, a sua essência, e ela apresenta só a aparência. E no bojo da sua aparência, ela apresenta aparentes benefícios, aquilo que a pessoa vai ter como vantagem, aquilo que a pessoa vai ganhar, mas na verdade é uma perda. O pastor Gesiel Gomes, ele diz assim, que o diabo, ele dá para depois tirar da pessoa. Já Deus não. Deus, que trabalha com a verdade, ele aparentemente tira, mas na verdade ele quer dar para a pessoa. E às vezes a pessoa é seduzida por esses aparentes benefícios. Ananias e Safira ali estavam querendo entrar nessa mesma linha de comportamento dos demais irmãos que estavam doando, que estavam fazendo doações generosas. E aquilo tudo gerou, com certeza, uma repercussão minimamente local, um reconhecimento. E quem é que não queria esse reconhecimento? O problema estava em que, no coração dele, ou na essência da sua espiritualidade, ele não tinha fé para aquilo, ele não tinha gratidão, ele não estava fazendo voluntariamente mesmo. Então, por esta razão, ele quis impressionar exteriormente, porém aquilo ali era apenas uma aparência. Não havia uma condizência, um alinhamento entre aquilo que ele estava fazendo e o seu coração, interiormente falando. Por esta razão, ele quis reter parte, então, mentindo. E nós vemos aqui, pastor Epaminondas, a manifestação até de um dos dons espirituais elencados em 1 Coríntios, capítulo de número 12, o dom da palavra da ciência ou do conhecimento, a revelação, Deus usando Pedro ali, o apóstolo, um dos 12, um dos quais apresentava também doutrina, e a Bíblia diz que a igreja perseverava, a Bíblia diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Então ele estava assim ali, dotado de autoridade divina, e trouxe à tona, revelou aquilo que estava previamente organizado, planejado, conforme vocês já falaram. Então nós devemos tomar muito cuidado. E aqui, nesse ponto, apesar de ser algo aparentemente simples, pastor Epaminondas, mas que nós devemos fazer uso constante da vigilância.
porque todos nós estamos sujeitos. Mas quanto mais a pessoa se deixa se fragilizar espiritualmente, mais ela estará sujeita, pastor Leno, a ceder a essa proposta. Porque aqui a mentira, ela nunca vem dissociada de uma proposta. Ela geralmente vem dentro de uma proposta. O senhor falou lá do Éden, lá foi uma proposta. O senhor falou lá de Jesus sendo tentado no deserto, foi uma proposta. E aqui de tal forma também foi uma proposta que o diabo colocou no coração de Ananias e quem sabe consequentemente de Safira no que diz respeito a primeiramente Ananias. E nós devemos tomar muito cuidado com isso e dobrar a vigilância. Porque há ocasiões que as pessoas não se preocupem em cultivar a sua vida espiritual e elas são espiritualmente tão cruas, tão afastadas de Deus, que elas são apenas crentes nominais, que com a primeira proposta elas já cedem, com a primeira proposta elas já dão lugar, e dar lugar aqui é abrir espaço para que o diabo venha atuar, é abrir um terreno, é abrir oportunidade ou tornar uma condição propícia e oportuna para que ele venha operar o plano dele. Então nós devemos tomar muito cuidado. O diabo, na maior parte das vezes, ele não vem dizendo eu sou o diabo, não. Ele vem camufladamente, ele vem sutilmente, ele vem da maneira mais disfarçada possível. E, se possível, ele vem até travestido de anjo, para enganar aqueles que estão desprovidos de uma legítima e genuína espiritualidade. Muito bem. Agora, pastor Lucileno, tem um provérbio popular que diz que a mentira corre mais do que a verdade. E tem outro também, adágio popular, que diz que a mentira corre e cansa, a verdade anda e alcança. E aí, pastor Leno, vem as consequências, né? Mentir tem consequências. Quando a mentira veio à tona, ou seja, aquilo que o pastor Elias muito bem pontuou aqui, o Espírito que estava presidindo a igreja de Jerusalém e que preside a igreja hoje, o Espírito Santo que liderava a igreja pela vida dos apóstolos, através do dom da palavra do conhecimento, trouxe à tona, lançou luz sobre as trevas da mentira. E aí, pastor Leno, inevitavelmente e terrivelmente e exemplarmente veio as consequências, pastor Leno. Falamos no bloco anterior sobre os ardis de Satanás, né? Mas é importante que aqui o destaque que o evangelista Lucas, né, que o autor do livro de Atos, ele traz aqui é a atuação do Espírito Santo, né? Que a igreja ela não está simplesmente à mercê desses enganos. A igreja ela tem a presença do Espírito Santo, como o senhor colocou, que preside a igreja é o Espírito Santo. E aqui nós vemos o Espírito Santo trazendo à luz a verdade, né? E o que realmente estava por trás daqueles atos. E isso não é por acaso que quando o apóstolo Paulo ele fala a respeito da ceia do Senhor, que é uma ordenança sagrada também, algo que tem que ter muita reverência também. O apóstolo Paulo ele chama a atenção dos que vão participar da ceia que examine-se a si mesmo. Ou seja, devemos examinar como está o nosso coração, quais são as nossas intenções, porque a falsidade, a hipocrisia, ela tem consequências. O pecado, ele tem consequências. A mentira tem consequências terríveis. A hipocrisia religiosa que nós vemos aqui na vida de Ananias e Safira é algo que Deus não tolera. E isso eles já sabiam, porque já neste momento da história, eles como judeus, eles sabiam da história do Antigo Testamento, de como Deus tratava essas coisas, né? De pessoas que se apresentavam falsamente diante de Deus e foram responsabilizadas pelos seus atos. E é interessante também a gente dizer que quem tenta enganar a igreja não está simplesmente querendo enganar a igreja ou o pastor, está lidando com o Deus dessa igreja.
com o Senhor desta igreja. Porque quando Ananias e Safira, quando Ananias ele é confrontado, né, e o engano, a intenção dele talvez fosse enganar os apóstolos, enganar os crentes, a igreja, mas quando ele é confrontado, Pedro diz assim: você não mentiu, não foi contra a igreja, foi contra o Espírito Santo. Então, isso é algo de muito grave. Então, e as consequências, no caso de Ananias, foi a perda da vida, no caso da sua esposa. Me fez lembrar, pastor, o livro de 2 Reis, né? No caso onde Naamã é curado da sua lepra, e Naamã, muito feliz, vai até a casa do profeta Eliseu, cheio de posses, de prata, de muitas recompensas, e trouxe ao profeta. O profeta negou receber, porque aquilo tinha sido obra do Senhor e ele não quis receber nada daquilo. Mas havia um auxiliar lá do profeta Eliseu, chamado Geazi, e Geazi ouviu tudo aquilo e esperou o profeta entrar. Quando Naamã ele sai, ele corre atrás de Naamã, e quando alcança, diz a palavra de Deus que ele mente. Ele diz: acabaram de chegar 2 jovens, filhos dos profetas, e eles não têm nada. O meu Senhor pediu para você me entregar alguma coisa. E lá vai ele, entrega 2 talentos de prata, vestes preciosas, 2 de cada. Geazi volta, carregado com aquelas riquezas da mentira, provenientes da mentira. E quando ele se encontra com o profeta pergunta: de onde vem, Geazi? E ele mente mais uma vez, dizendo: o teu servo não foi nem para uma nem para outra parte. E então o profeta, cheio do Espírito Santo de Deus, Deus já havia mostrado, e ele tinha que saber que Deus podia mostrar tudo aquilo para o profeta. Ele sabia com quem ele estava lidando. O problema de muitos crentes que já perderam a noção de onde eles estão. A casa de Deus é um lugar santo. A igreja é a noiva do Cordeiro. E muita gente já perdeu a noção de que Deus está no meio do seu povo. E fazem coisas sem se atentar da gravidade do que estão fazendo, de engano dentro da casa do Senhor. E aí nós vemos que no caso de Geazi, a consequência da sua mentira veio. O profeta disse: por acaso o meu espírito não foi contigo? Quando você correu atrás de Naamã, agora a lepra de Naamã será sobre ti e a tua casa. Então é realmente uma lição para nós estarmos atentos e refletirmos que fazer parte da igreja do Senhor não é brincadeira, né? É algo realmente para despertar o temor sobre muitos que estão desatentos. Nos faz pensar que não basta estar ao lado de homens de Deus como Eliseu. Não basta estar do lado dos apóstolos cheios do Espírito Santo e da igreja que estava tomada pela glória do Espírito do Senhor. Observe que essa ilustração trazida pelo pastor Leno de Geazi, ela vem muito bem a calhar, porque são ambientes, o pastor Leno falou muito bem, ele conhecia com quem que ele estava lidando, com quem ele trabalhava, quem era o mestre dele, era o profeta Eliseu, o homem de Deus. Mas o pecado cega, o pecado ele cauteriza a mente das pessoas e elas ficam de tal forma insensíveis. Pastor Leno, eu conheço pessoas que mentem deliberadamente, contam mentiras de forma descarada, como se fosse uma verdade. O pecado cauteriza, o pecado ele petrifica o coração de tal forma que as pessoas ficam insensíveis. Mas Deus está no meio do seu povo ainda. Deus está no meio da sua igreja, conforme muito bem colocou aqui o pastor Lucileno Cavalcante. Nós vamos para mais um intervalo.
E depois, quando voltarmos, iremos falar sobre a igreja que repele a mentira. Não saia daí, em instantes estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje. Lembrando que estamos estudando a sexta lição com o tema Uma Igreja Não Conivente com a Mentira. Vamos tratar agora sobre a igreja que repele a mentira. 2 subtópicos serão analisados, comentados aqui pelos nossos comentaristas, que estão sendo usados pelo Senhor para nos trazer preciosas lições. O primeiro subtópico, uma igreja temente. E o segundo subtópico, uma igreja forte. Pastor Elias Gomes, nós vamos agora falar sobre este ponto da lição, uma igreja que repele a mentira e uma igreja que, após aquele ato extraordinário, né, aquela manifestação de juízo de Deus, né, acendeu, reacendeu, reforçou, ratificou a ideia de uma igreja que temia o Senhor, conforme ainda lá no capítulo 2 nós já lemos uma igreja que era temente a Deus. O texto de Atos capítulo 5, versículo 3, o apóstolo Pedro disse que Satanás, ele encheu o coração de Ananias. Ou seja, não havia mais espaço para Deus no coração de Ananias, né? O coração dele estava cheio de Satanás, estava cheio do veneno da serpente. E ali veio a sentença, veio o juízo. Ele caiu, expirou e morreu. E assim também aconteceu com a Safira, a sua esposa. E aí, pastor Elias, o texto bíblico diz que um grande temor veio sobre a igreja de Jerusalém e também, naturalmente, aqueles que estavam fazendo parte daquele contexto ali da cidade. Muito bem, pastor Epaminondas. Quando nós observamos esse episódio que ocorreu, muita gente diz assim, então, já que Deus matou-os, conforme lá no primeiro livro de Samuel, diz que Deus dá vida, mas Deus também mata, porque isso aí é indiscutível, Deus mata. Mas o propósito de Deus não é matar. Então, Deus os matou, teve consequência. E por que hoje há muitos mentirosos que mentem contínua e deliberadamente e não morrem? É porque o propósito de Deus não é matar. O propósito de Deus não é punir necessariamente. O propósito de Deus é trazer a verdade e fazer com que todos entendam que o salário do pecado é a morte e todo pecado tem, sim, consequências. Então, este caso foi um caso exemplificativo. Foi um caso emblemático, o início da igreja, e que o Senhor estava querendo trazer com todas as letras. Digamos que foi até pedagógico. Isso aqui foi um ensinamento de Deus para a igreja do Senhor, que estava no seu início, estava engateando e precisava andar movida por esse temor doutrinário. E nós vemos, pastor Epaminondas, que tanto lá no caso do princípio, lá no Éden também teve punições. Lá no Éden também o pecado teve consequências, que nós, sobre as consequências que já foi falado aqui pelo pastor Leno. E o propósito de Deus é sempre fazer com que a pessoa, quando erra, ela não deve errar para aprender. Mas uma vez que errou, aprenda com esse erro. Agora, um aprendizado mais singular ou mais acentuado é aquele que aprende com o erro dos outros. Então, o Senhor, de alguma forma, queria ensinar e gerar no coração da igreja
esse aprendizado para que o povo não pecasse, o povo não desse lugar ao diabo, o povo não mentisse. Nós vimos aqui que gerou temor, e a palavra temor vem de phobos no grego, que significa medo, mas por ser uma palavra polissêmica, significa também respeito, reverência, obediência, esse aspecto. Nós vemos que o propósito de Deus é fazer com que a igreja, pastor Epaminondas, ela viva numa linha de entendimento e compreendendo que a igreja é um ambiente sagrado. O pastor Leno já falou aqui, não se trata de um ambiente no qual nós devemos viver por conivência, vivendo conforme a vontade dos nossos olhos, conforme os interesses do nosso coração, não. Nós devemos pautar pelo princípio, e o princípio desta lição é que Deus, ele prima pela verdade. Ele zela da verdade, ele fala a verdade e quer que nós propaguemos a verdade. Por isso que a igreja é chamada pelo apóstolo Paulo de coluna e firmeza da verdade. No dia que faltar a verdade na igreja, não se pode mais buscar a verdade em lugar nenhum, porque a igreja, ela é a coluna e firmeza da verdade. O apóstolo Paulo ainda fala em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 8, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Quando nós vivemos assim, observando esse princípio diligentemente, nós vamos nos afastar do caminho da conveniência e nós vamos entender que nós estamos no meio pelo qual o próprio Deus preza, o próprio Deus estima, e nós teremos temor, nós teremos respeito, nós teremos apreço pelas coisas de Deus. Quantas das vezes nos ambientes denominados sagrados, hoje, as pessoas vivem de qualquer maneira, dado ao tempo que elas servem a Deus, entre aspas, elas se acostumaram com as coisas sagradas, quase que como os filhos de Eli, que estavam tão acostumados, filhos de sacerdote, e sabiam lidar com aquilo, conheciam a liturgia e pensavam que poderiam fazer qualquer coisa conforme a sua vontade interior. E nós sabemos que as sanções vieram de Deus no nível de seriedade com que Deus trata as questões sagradas. Porque mentir é uma questão moral, mentir é uma questão, já foi tratado aqui, que a pessoa decide, e nós devemos estar atentos a isso, para temer ao Senhor e nunca se acostumar com o sagrado. Eu digo sempre assim, quando você for, principalmente para a igreja, você chegou ali no átrio da igreja, você chegou ali na calçada, cruzou a porta, saiba que ali é um ambiente sagrado. Não se acostume exacerbadamente que você pode estar sendo seduzido por um caminho perigosíssimo e as consequências certamente virão. Então é necessário que nós primemos por este temor, a fim de que não sejamos, digamos que, agentes de culto mecânico ou figuras desprovidas de espiritualidade e servindo a Deus apenas ou meramente mecânico. Muito bem. Pastor Leno Cavalcante, para a gente finalizar a lição de hoje, a igreja que repele a mentira é uma igreja forte. E aí nós temos uma profunda relação do versículo 12 com os versículos anteriores. O versículo 12 diz assim: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Uma igreja que se fortalecia ainda mais quando ela, então, repelia, né, esse grave erro que estava rondando ali o nascedouro, né, no berço do cristianismo. Muito bem, pastor Epaminondas. O pastor Zé Gonçalves, ele conclui aqui esse último tópico falando dessa igreja forte. A igreja do Senhor, ela é forte quando as igrejas locais primam, né, pela santidade na igreja. E quando a gente fala de santidade, a gente fala de algo que é uma dedicação a Deus.
quando a igreja, nós como servos de Deus, nos dedicamos a Deus, nos consagramos a Deus e no propósito de obedecer a sua palavra. Aquela igreja, a igreja de Jerusalém, diante de todo esse fato trágico que acabara de acontecer, ela não se enfraqueceu. A verdade, ela não enfraquece a igreja. Tratar o pecado não enfraquece a igreja, fortalece a igreja. Então nós vemos no exemplo da igreja de Jerusalém que nós não estamos imunes. Se a igreja de Jerusalém ali no seu princípio, com todo aquele fervor que havia, houve essas coisas ali no meio, quanto mais nos dias de hoje. No entanto, nós devemos seguir esse exemplo que está na palavra de Deus. E para isso o Senhor ele nos dá instrumentos. Nós vemos aqui que havia alguém constituído de autoridade ali na igreja. Um homem, ou vários homens que eram os apóstolos, eles eram constituídos de autoridades ali na igreja para ser esse canal da disciplina de Deus para com os membros que haviam ali pecado. Então, Pedro ele foi esse agente. E aí cabe aqui também o nosso papel enquanto pastores, né? De nós realmente nos preocuparmos com esse zelo com as coisas de Deus. E aqui nós temos que quando há essa preocupação no meio da igreja, naturalmente, aonde não se dá espaço para atuação, para influência do diabo, o Espírito de Deus atua. Há liberdade para o Espírito Santo de Deus. E eu queria citar aqui o pastor Zé Gonçalves. Ele diz assim: uma igreja fraca, anêmica, por falta de disciplina espiritual e que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio, torna-se inoperante. Uma igreja, quando a gente começa a ver que, e aí é um exercício que nós temos que fazer dentro das nossas igrejas locais, se há ausência dessa manifestação, é algo que é para a gente rever. E o melhor caminho é o caminho da oração, de buscar se humilhar na presença de Deus. E Deus, ele, assim como Deus usou aqui e mostrou para o apóstolo Pedro, o pecado ele não vai ficar escondido muito tempo se a igreja buscar a Deus em oração, né? E é algo que tem que ser tratado. Os erros não têm que ser acobertados, escondidos, mas sim têm que ser tratados por aqueles que são levantados por Deus para isso, né? Os líderes da igreja, o seu pastor, e tenho certeza de que o resultado desse tratamento, confessar, deixar, vai ser a restauração. Então, eu queria concluir com essas palavras. Muito bem. Que maravilha! Nós finalizamos a lição de hoje dessa forma. Aprendemos sobre uma igreja, a igreja de Jerusalém, que não é conivente com a mentira. Fica muito claro que o episódio de Ananias e Safira é um lembrete de que a igreja, ela não pode ser uma vitrine de aparências, mas um espaço, um lugar de transformação e genuína de pessoas que buscam de fato a palavra de Deus, que buscam viver conforme a verdade do Evangelho, até porque Deus, ele não busca perfeição fingida. Deus busca pessoas que, quebrantadas e sinceras, vivem diante de Deus com um coração contrito e quebrantado. Que Deus abençoe você, sua casa, toda a sua família, que você permaneça assim, na verdade, a verdade do Evangelho. Esperamos por você na próxima semana, se Deus quiser, aqui com mais um programa Escola Bíblica Dominical.
Queremos também agradecer a Deus pela vida da produção do programa, na vida do querido Albert Júnior. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor, o pastor Salles, que preside esta igreja e é o idealizador deste programa. E também os nossos comentaristas, o pastor Elias Gomes, o pastor Lucileno Cavalcante, que são instrumentos de Deus aqui na nossa cidade para nos ajudar a crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Dessa forma, nós vamos finalizar com a oração. Eu vou pedir ao pastor Elias que proceda nos despedindo com oração. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu favor, Senhor, por estar conosco nesta oportunidade. Nós te pedimos que tu venha alcançar os corações, Senhor, por meio da tua palavra, por meio deste ensinamento, Senhor. Em nome de Jesus, continua abençoando e usando os teus servos que aqui estão, pastor Epaminondas, pastor Leno, eu, Senhor, todos nós, e que a tua mão, Senhor, o teu Espírito venha nos guiar, nos direcionar em tudo. Nós te suplicamos, ó Deus, e te rendemos graças em o nome de Jesus, o Eterno. Amém.